O Marlon já foi expulso 3 vezes esse ano. Uma vez no Campeonato Mineiro contra o Tombense, quando a SAF ainda era do Ronaldo, e já nas mãos do Pedro Lourenço ele foi expulso 2 vezes, contra o São Paulo e agora recentemente contra o Bahia. No jogo contra o São Paulo ele já foi julgado, pegou apenas uma partida de suspensão, ótimo, ficou de bom tamanho. Mas ele tem um segundo julgamento pela frente, ele é reincidente. O Pedro andou falando que não vai admitir esse tipo de coisa. Um jogador não pode machucar um adversário. O jogador tem que ter responsabilidade porque ele prejudicou aos companheiros que estavam em campo, que ficaram com 1 a menos, e o Cruzeiro acabou sofrendo uma goleada. O GE.com fez uma apuração de que o Pedro teria dito também que o Marlon vai ser multado. Aí, Bob, queria dizer o seguinte. Primeiro, surpresa zero a postura do Pedro. Quem conhece o Pedro sabe que ele, apesar de ser uma pessoa simples, bem-humorada, às vezes divertida, o Pedro é muito, mas muito disciplinar. Tudo que ele leva, tudo que ele faz, e é por isso que ele é um empresário de sucesso, ele faz com muito rigor, levando a disciplina assim como um ponto fundamental. Então, para quem conhece, surpresa zero. Agora, quando sai a notícia, sai a informação de que o Marlon está multado, aí joga contra. Por quê? Porque tinha muita gente defendendo o Marlon, dizendo que ele não teve a intenção de acertar o jogador do Bahia, que foi uma infelicidade e tal. Mas se o presidente, o dono do clube, multa, o que o STJD vai pensar na hora de analisar o caso? Se o próprio dono já multou o cara, puniu ele, aqui também nós não podemos relaxar, né? Então, essa estratégia aí foi infeliz. Interessante você falar isso. Eu nunca ouvi ninguém falar isso. É muito interessante você falar isso. É porque, assim, o lance foi... Ele pode ter errado, ter calculado mal, ter feito o que foi e tal, não sei o quê. Mas, assim, foi uma entrada muito violenta. Ele reconheceu nas redes sociais. Foram as duas, né? As duas. Bahia e São Paulo. Porque ele vai por cima da bola, né? E ele não é um jogador violento, o Marlon não é. Mas ele foi muito mal nos 2 lances. Se a gente pegar o histórico dele, ele não é jogador de marcação dura, de dar carrinho, desleal, ele não é. Mas ele foi muito mal nas 2 jogadas. Até porque os jogadores mais desleais que a gente conhece não são aqueles que quebram a perna do cara e tal. São os caras que machucam devagarzinho, né? E a gente sabe. Dá uns pula pirata. Dá uns pula pirata nos caras de vez em quando, aí tira a concentração. Isso até é coisa do jogo lá, tudo bem. Mas tem o cara que, o Matheus Pereira, vai lá, dá 2 dribles, ele fala, não vem na terceira não. Na terceira o cara dá um tornozelo. Na outra, na quarta, o Matheus sumiu do jogo. Não é o caso, né? O Matheus joga pra caramba. Mas eu tô dando um exemplo. O cara que sabe, o cara que é maldoso, né? Que a gente conhece da história do futebol, é o cara que é desleal e que machuca o cara pro adversário não conseguir jogar, mas sem tirar ele de campo.